Só não faz quem não quer. É o texto da mensagem. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Quero ler com os amados irmãos os 12 primeiros versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo até o versículo 12. E quero meditar com os amados irmãos sobre esse tema, só não faz quem não quer, mas quero desafiar a você, se for necessário, remova o telhado, mas viva um milagre na tua vida. É algo muito pessoal, não é a sua necessidade de algo material, não é uma necessidade de algo para a sua própria vida, mas é algo para o seu relacionamento com Deus. É a sua necessidade que o seu coração tem, que só Jesus pode preencher. E é por isso, se for necessário, remova o telhado, mas viva o milagre. Marcos capítulo 2, versos 1 a 12. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniam ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas que estavam sentados ali pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, toma o seu leito e anda? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se e pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Vamos dizer essa frase? Jamais vimos coisa assim. Outra vez. Jamais vimos coisa assim. Amém. Pai santo, poderoso é o Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque podemos cantar louvores ao teu nome, exaltar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Obrigado a Deus pela forma tão maravilhosa que o Senhor revelaste a nós o teu amor através de Jesus. Obrigado a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado a Deus pelo teu Espírito Santo em nós. Obrigado a Deus porque o teu amor é extraordinário. E nesta noite, ó Pai, nós te pedimos que em nome de Jesus, algo, Deus, extraordinário aconteça na nossa vida. Se for necessário, ó Deus, vamos mover o telhado, mas queremos viver o milagre do Senhor. Realiza, ó Deus, o milagre em nós. Realiza, Senhor, o teu poder, manifesta o teu poder em nós e através de nós, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante, principalmente, essa frase final do capítulo 12, do versículo 12 de Marcos, capítulo 2. É uma frase que, ao ler todo esse texto, me chamou muita atenção. E quando eu estava observando essa frase, essa declaração, que as pessoas estavam ali admiradas, mediante a vista de todas aquelas pessoas, aquela multidão que estava ali, o momento em que levaram aquele paralítico até a presença de Jesus, e então as pessoas começaram a dizer exatamente isso: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim.
O que nós podemos, amado, tirar a lição para nossas vidas, que jamais você verá coisas extraordinárias de Deus se não for até a presença de Jesus. Jamais você vai experimentar o milagre, a ação, as teofanias de Deus, as manifestações de Deus, se você não estiver na presença de Jesus. Aquele povo, naquele momento em que reconheceram aquele momento de sacrifício, mas um momento de fé, um momento de expectativa, aquele povo então começou a reconhecer e admirado, dizendo: jamais vimos coisa assim. Mas para que eles pudessem experimentar e ver coisas extraordinárias, foi necessário que 4 homens pudessem demonstrar a fé através de um paralítico e levar até a presença de Jesus. Há um processo para que Deus possa realizar um milagre em nós. Há um processo para que a gente possa reconhecer coisas extraordinárias de Deus. E algumas coisas que quero compartilhar com os amados irmãos, que o que tem acontecido. Tem gente que para diante da porta fechada e chama isso de esperar em Deus. Muitas vezes nós oramos e pedimos as manifestações de Deus. Queremos que Deus cura, queremos que Deus transforma, queremos que Deus liberta, queremos que Deus faça algo novo, mas Ele fica esperando a porta, Ele não toma nenhuma atitude. Ele crê no poder de Deus, Ele crê na ação poderosa de Deus, Ele crê que Deus pode fazer coisas extraordinárias, mas jamais Ele vai poder desfrutar coisas grandiosas longe da presença de Jesus. Então só faz quem quer. Aqueles homens, então, aqueles 4 homens levaram aquele paralítico, que era uma esteira, não era uma maca amarrada direitinho, mas naquele tempo era uma esteira, e eles então pegaram aquele homem e disseram: vamos levar à presença de Jesus. Vamos levar à presença de Jesus. Mas talvez eles não sabiam que Jesus estava numa casa ali em Cafarnaum, e havia muitas pessoas. E eles não puderam ali alcançar, não puderam ali chegar à presença de Jesus pela forma mais natural, pela forma mais simples, porque havia ali uma multidão, muitas pessoas querendo ouvir Jesus. E você pode observar na palavra de Deus que Jesus estava ensinando a palavra, estava falando do seu propósito, estava falando do seu poder para com a humanidade, porque Jesus veio restaurar a humanidade. Jesus veio perdoar os nossos pecados. Jesus veio fazer transformação na nossa vida. Então aqueles homens, ao chegarem então naquela casa, viram algo que era impossível. A casa está cheia. Não temos como levar esse homem até Jesus. Ah, meus amados irmãos, se eles não levassem aquele homem até Jesus, jamais aquele povo iria dizer: jamais vimos coisa assim. Se aqueles homens desistissem no meio do caminho e olhassem para as circunstâncias, vendo a casa cheia, não tendo acesso à presença de Jesus, não tendo acesso agora para levar aquele paralítico até a presença de Jesus, porque não adianta você só ficar na porta, não adianta você somente ser um espectador, não adianta você somente vir e ficar nas portas dos templos. É necessário que você ultrapasse além das adversidades, que você ultrapasse além das circunstâncias, para que você possa chegar até Jesus. E é interessante, meus amados, que em Marcos capítulo 2, aqueles homens nos ensinam que a fé de verdade não fica presa no impedimento. Eles tinham propósitos, eles tinham desafios, eles tinham algo no coração. Eles estavam levando um amigo, estavam levando uma pessoa até Jesus. E a fé daqueles homens não ficou interrompida porque havia multidão, mas eles foram adiante. Quando a entrada estava bloqueada pela multidão, eles não voltaram para casa. Eles não aceitaram a dificuldade como resposta, não trataram o impossível como ponto final. E é isso que muitas vezes acontece. A pessoa chega perto, ela vai em busca de um milagre, vai em busca da manifestação de Deus. Ele busca tantas coisas diante de Deus, e qualquer adversidade, qualquer empecilho, as pessoas desistem. Parece que os templos estão lotados,
Ele começa a observar todas as adversidades, começa a olhar as circunstâncias. Nós não vamos chegar, eu não vou conseguir. Quantas vezes, quantas oportunidades Deus tem dado a cada um de nós de estarmos próximos a Ele, mas é a sua fé em Jesus que irá impulsionar a ir até Jesus. É a sua fé, a sua necessidade da presença de Jesus para o perdão dos seus pecados que você vai até Jesus. E aí, o texto, a palavra de Deus diz que eles subiram no telhado, eles abriram a cobertura e desceram aquele homem diante de Jesus. Sabe o que nós podemos aprender aqui, meus amados? Isso nos mostra algo muito forte. Quem carrega uma fé viva não procura desculpa, procura caminho. Eu vou repetir para você anotar isso. Quem carrega uma fé viva não procura desculpa, procura o caminho. Aquela fé a fé daqueles homens estava em Jesus. Não sabemos se eles eram crentes, eram seguidores de Jesus, mas certamente já ouviram falar de Jesus. E quem ouve falar de Jesus quer estar próximo de Jesus. E aqueles homens então pegaram aquele paralítico e foram até Jesus. Não era uma fé que era dependente. Se der, eu creio, nós vamos levar esse homem, esse paralítico até Jesus. Se der, nós vamos levar. Não. A fé daqueles homens foram muito mais. Foi algo extraordinário. Foi algo que estava partindo do coração deles. Porque quem carrega uma fé viva não procura desculpa, procura caminho. Eu quero Jesus, custe o que custar. Eu quero Jesus, além que eu tenho que largar todos, e eu preciso largar todos os meus desejos, todos os desejos da carne. Eu quero Jesus, e esta minha fé, ela me impulsiona a passar pelas adversidades e ir até o encontro de Jesus e renunciar numa vida de pecado, renunciar a coisas que agradam ao desejo da carne, porque eu quero estar na presença de Jesus. Não é circunstancial, é desejo de estar na presença de Jesus. Não é só um momento de aflição, é reconhecimento que sem Jesus eu vou para o inferno. É uma fé que me impulsiona, que vai além das adversidades, além da religiosidade, além dos templos lotados, além de templos fechados, além de pessoas passando por tantas adversidades. A minha fé em Jesus, ela me impulsiona a buscar e estar na presença de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus viu a fé deles. Não foi só a dor do paralítico que chamou a atenção. Foi, meus queridos, a insistência de quem decidiu carregá-lo até o lugar do milagre. Nós pregamos uma série de mensagens aqui. O milagre que você precisa, Jesus tem. E o que você tem feito para chegar próximo a Jesus? O milagre que você precisa, Jesus tem. Qual a forma que você tem se aproximado de Jesus? Tem gente que te deixa na porta, mas também tem gente que Deus usa para te colocar diante de Jesus. Se há pessoas que estão levando você, carregando você para distante de Jesus, sai fora. Mas se você conhece, se tem alguém que caminha com você, se preocupa com você e quer levar você à presença de Jesus, esse é seu amigo. Esse tem fé que pode levar você a ter uma experiência com o Senhor Jesus. Esse é aquele que crê no poder de Deus. Esse é aquele que crê que jamais viu coisas extraordinárias, quando a manifestação poderosa do Senhor. É interessante, meus amados, que antes de levantar aquele homem por fora, Jesus tratou o que precisava ser curado por dentro. Naquele momento em que colocaram aquele homem, que abriram o telhado e colocaram aquele homem exatamente diante de Jesus, no meio do telhado, descendo ali diante de Jesus, olha, você vai observar logo o texto, que algumas pessoas, lá no versículo 5, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas olha que interessante, a casa estava cheia, havia uma multidão, mas nem todos tinham interesse de experimentar o milagre. Todos tinham interesse
de julgar a Jesus. Diz a Bíblia que alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Pensavam. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus conhece a intenção do seu coração nessa noite. Você não precisa falar, Jesus conhece. Então Jesus, percebendo a situação, lá no versículo 8, no versículo 7, aqueles homens então começaram a pensar, aqueles escribas começaram sentados, estavam sentados ainda, tantas pessoas necessitadas lá fora. Eles não se preocupavam com as pessoas necessitadas, eles estavam preocupados com os ensinamentos de Jesus. E diz no versículo 7, quem pode perdoar pecados, a não ser um que é Deus? Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. E no versículo 8, Jesus, percebendo o pensamento deles, imediatamente em seu espírito, que eles assim pensavam, disse-lhe: eu queria ser uma mosquinha para ver a cara daqueles caras. Jesus disse para eles assim: por que vocês estão pensando nessas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, toma o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem, guarde isso, palavra de Jesus, o Filho de Deus, que está aqui nessa noite, ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Há uma declaração, meus amados, do próprio Senhor Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Lá em 1 João, no capítulo 1, verso 9, João diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados a Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se há pecado ainda que tenha prendido você, que tenha aprisionado a você, confesse para Jesus. Se ainda há pecado que tenha impedido de você ir até a presença de Jesus, abra o telhado, mova o telhado se for possível, mas vá à presença de Jesus e declare que precisa do perdão de Deus, e reconheça que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, reconheça que Ele morreu no seu lugar, que você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados e ir até Jesus. Não é a religião que vai você ter uma experiência com Jesus, não é a sua rotina de você entregar, de você vir à igreja, ir aos templos, mas é a sua intimidade com Jesus, é a sua necessidade de confessar os seus pecados, é você reconhecer que o seu pecado tem distanciado você da presença de Deus, é reconhecer que o seu pecado tem afastado você de um relacionamento profundo, de uma intimidade com Jesus. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59, se você puder abrir aí na sua Bíblia, livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, algo tremendo, a palavra do Senhor para o nosso coração. Olha o que diz a Bíblia: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre você e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Que coisa triste. A culpa é de Deus, a culpa é de Jesus, a culpa é do profeta Isaías, a culpa é da igreja, a culpa é da religião. Quantas pessoas usam desculpas por não reconhecer que é pecador, e coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa na denominação, coloca a culpa em todas as pessoas, coloca a culpa em todas as circunstâncias, mas não reconhece que seu próprio pecado tem se distanciado de Deus, e que o rosto de Deus se vira para aqueles que permanecem no pecado. Mas aqueles homens estavam ali
porque eram homens religiosos, eram homens que estavam ali querendo pegar alguma brecha para condenar a Jesus. E é interessante, meus amados, porque o milagre de Deus não é só fazer você andar de novo, é transformar aquilo que prendia um testemunho nas suas mãos. O milagre de Jesus, que deseja realizar na vida de uma pessoa, é quando Ele transforma por completo, do seu interior, de dentro para fora. Nós somos pecadores. A Bíblia relata que todos pecaram, destituídos ou afastados estão da glória de Deus. Jesus veio a esse mundo para nos reconciliar com o Pai. Ele morreu em nosso lugar, Ele veio para perdoar os nossos pecados. E às vezes nossos pecados, ou claro que os nossos pecados nos impedem de estar na presença de Jesus. Mas Ele está aqui, Ele está entre nós. Ele veio, Ele deixou a sua glória e veio até nós, não para nos condenar, não para nos julgar, mas para perdoar os pecados. Jesus olhou para aquele homem, vendo o sacrifício daqueles 4 homens, Jesus olhou para aquele homem e disse: perdoados são os teus pecados. Se aquele homem não se arrependesse, se ele não aceitasse o perdão de Jesus, talvez certamente, claro, ele ia sair andando normalmente, pegar a sua maca e ir embora, mas se ele morresse sem uma experiência real com Jesus, ele iria para o inferno. Porque a salvação em Cristo Jesus, a entrada nos céus, não é porque Jesus curou o seu corpo físico. Você vai entrar no céu porque Jesus curou a sua alma manchada, ferida pelo pecado. Você só vai entrar desfrutar da presença de Jesus na eternidade, porque Jesus curou a sua alma, não o seu corpo. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou outras pessoas, mas eles morreram de novo. Eles não estão aqui, mas Jesus revelou o seu poder, dando ao homem e mostrando ao homem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. É por isso que Jesus, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com o seu poder, Ele faz coisas extraordinárias para mostrar que Ele tem o poder para perdoar pecados. É exatamente o que o texto diz, quando Ele diz o seguinte: homem, tenho Filho do homem, mas diz Ele para que vocês saibam que o Filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Só Jesus perdoa os pecados, não há outra forma. Por isso, meus amados, nem toda porta fechada é um sinal de fim. Às vezes Deus está mostrando que existe outro acesso. Se for necessário, remova o telhado. Se for necessário, mude a rota. Se for necessário, ignore a multidão, mas não desista de chegar até Jesus. Não desista de chegar até Jesus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para a sua necessidade. Olhe para aquilo que você precisa no seu coração, de ser uma vida transformada pelo poder de Deus. Quando nós estávamos cantando esse hino, e lembrei exatamente que há 43 anos atrás, ouvia esse cântico: porque Ele vive, posso crer no amanhã. E aí eu reconheço como Deus tem sido bom, misericordioso para comigo. Quantos amigos que estudaram comigo no início da minha adolescência, quantos deles não estão mais entre nós? Porque não abriram mão do pecado. Uns foram mortos pela polícia, outros por traficantes, outros por drogas. Famílias cristãs tinham todas as oportunidades de ter encontro com Jesus. E quantas vezes arrisquei a minha vida andando com eles. Eu me lembro que assim que foi inaugurado aquele túnel no Quitandinha, eu vi fazer aquele túnel, aquela estrada, e eu me lembro que estava com um grupo de amigos,
E ali, naquele momento ali, nós estávamos saindo da escola, fomos jogar bola, e aí a gente estava andando lá no meio da estrada, aquelas valetas grandes que tem lá na estrada, e tinha um temporal muito grande, veio um temporal. E aí os meus amigos, todos lá brincando lá, vem nadar aqui, ó, vem. Aí entrava naquela valeta, naquela vala cheia d'água, e o pessoal ia lá, escorregando no meio da água, escorregando. E eu também fui, porque fui motivado por eles. É um perigo a motivação. Tem a motivação boa e tem a motivação ruim. E aí vendo meus amigos ali, todos eles ali brincando, a água levando eles, eu vou, não vou, e o pessoal aí vem, não vou, vem, eu fui. E quando eu fui, era magro, tempo bom, e quando eu fui lá andando, e deitei naquela água, e a água foi me levando, e aí tinha um bueiro grande. E aí eu me lembro que o Vico, ele falou assim, o zumbi vai morrer. Aí ele segurou a minha mão. Meu apelido era Zumbi, tá? Já passou. As coisas velhas já passaram, acho que tudo se fez novo. O zumbi vai morrer. E ele então me apoiou, segurou minha mão, segurei as duas mãos. Ele me tirou. Aí, Zumbi, tu ia morrer, cara. Porque eu fui motivado por eles. Eles faziam, eu quero fazer também. E aí depois, encontrava com um amigo, com Jairo. Ele disse, rapaz, vai ter programação na igreja dos jovens, vamos? Eu não. Aí depois o meu tio, vamos na igreja, entrega a vida a Jesus. Fulano de tal está na igreja. 2 grupos, 2 decisões. A escolha era minha, a oportunidade era minha. Eu escolhi Jesus. Escolhi Jesus. Escolhi Jesus para a eternidade. Esses meus amigos, esse Vico, ele tinha os seus avós, o avô dele era avó, acho que era diaconisa da Assembleia de Deus. E da casa deles, da minha casa, em frente à casa deles, havia culto todo domingo à tarde. Quantas oportunidades as pessoas perderam. Os templos hoje estão abertos. O evangelho tem sido anunciado. A mensagem tem sido pregada. Mas as pessoas estão perdendo as oportunidades. Talvez seja a última hoje de você ouvir essa mensagem. Talvez seja a última hoje que esteja pregando. Mas eu não abro mão. Porque se for preciso, removo o telhado, mas eu quero viver o milagre de Jesus a cada dia. É interessante notar, meus amados, que no texto, e quando Jesus ele olha para o paralítico, depois de repreender aqueles homens, depois de repreender os escribas, o que eles estavam pensando, Jesus olha para o paralítico, no meio daquela multidão, talvez era o único que estava mais próximo de Jesus. Jesus disse, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Não é somente estar naquela casa que eles eram salvos, mas é pela necessidade, era pelo reconhecimento que levou aqueles homens levaram esse jovem até Jesus. E aí no versículo 12, diz a Bíblia que ele se levantou. Há vários textos na Bíblia assim, né? Jesus curando as pessoas, pegando a maca, indo embora. Jesus pedindo que o homem fosse lá no tanque de Siloé, pegar a maca, tantos textos. E diz a Bíblia no versículo 12, presta atenção, você pode até sublinhar isso na sua Bíblia. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos. Fique imaginando o silêncio, conforme está aqui agora, o silêncio, a casa cheia, e à vista de todos, aquele homem pega a maca, vai embora, a ponto de todos, os escribas, os curiosos, os fofoqueiros, aqueles que estavam ali para os interesseiros, diante de todos,
se admirando, dando glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Mas Jesus não andava, não tinha sempre uma multidão atrás de Jesus? Não havia sempre uma multidão que onde Jesus ia, Jesus até no momento que ia descansar e passando para o outro lado do barco, indo para outras regiões, e sempre uma multidão, seja de barco, seja a pé. Porque muitos não queriam remover a incredulidade. Muitos não reconheciam que era pecador e precisava de Jesus para salvar a sua vida, para purificar de todo o pecado, para limpar a mancha do pecado. As pessoas estavam interessadas em Jesus para ter comida, estavam interessadas em Jesus para ter um alimento físico, estavam interessadas em Jesus para curar, estavam interessadas em Jesus para ressuscitar, estavam interessadas em Jesus porque ele manifestava o poder de Deus, o poder do Pai através da vida dele. Mas poucos se aproximavam de Jesus e dizendo: eu sou pecador, eu preciso do teu perdão. E a história continua até hoje. As pessoas seguem a Jesus, ou vêm à igreja por interesse material, por interesse de alimento físico, por cura física, por libertação. Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas, como ele diz aqui no texto em que nós lemos. Vocês sabem que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, sobre todas as doenças. Ele pode curar, ele pode libertar, mas a essência da vinda de Jesus é para nos salvar. A essência da presença de Jesus é para nos salvar. Só Jesus Cristo salva. Nesta noite, se for necessário, remova o telhado, mas viva o milagre da salvação. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, fale com Deus. Que a sua presença aqui, a sua vinda a este templo nessa noite, não seja por curiosidade ou por algo físico. Ele tem até poder de curar, de libertar, mas o poder de Jesus é um milagre da salvação, é perdoar os nossos pecados. Só Ele tem o poder de perdoar os pecados. Confesse para Jesus, se for preciso. Remova o telhado da incredulidade e experimente o milagre de Jesus, o milagre da salvação. Ao sair daqui e ir para a sua casa, e para o seu trabalho, para os seus afazeres amanhã, relembre que Jesus te ama, Ele morreu na cruz por você, para te dar salvação, para transformar a sua vida, para mudar do seu interior, a começar do seu coração. Relembra isso. Igreja, vamos voltar a pregar o Evangelho de Jesus. Vamos pregar sobre como o pecado faz mal ao homem, à humanidade. Igreja, vamos levar essa mensagem, vamos levar pessoas como aqueles 4 homens, levaram pessoas até Jesus. Não olhe para as adversidades, não olhe para o homem, não olhe pelas circunstâncias, mas olhe para Jesus, crendo, leve alguém à presença de Jesus. Mova o telhado, se possível, para levar alguém à presença de Jesus. E pode ser que você nessa noite
está aqui no templo ou em casa, Jesus tem poder. Ele mesmo diz que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Confesse os seus pecados a Jesus. Receba o perdão de Jesus e seja discípulo de Jesus. Sirva ao Senhor com o coração transformado, com o Evangelho de Jesus que transforma. Se for preciso, remova o telhado, mas viva o milagre.